E aí, pessoal, tudo bem? O momento mais esperado, eu acho, do ano letivo de quem faz vestibulares é o Autoria Comenta da FUVEST. Ele acabou de chegar às suas mãos. Se você ainda não sabe, o tema foi a noção da utopia e não diferentão. Não foi só você que achou o tema difícil. Sim, é um tema complicado, mas alunos aqui do curso Autoria têm, na minha modesta opinião, toda a condição de fazer uma ótima prova sobre esse tema. Eu não vi a proposta, então você vai fazer o seguinte, você vai entrar no nosso querido site aqui, ó, redaçãoautoria.com.br, vai clicar na parte de serviços, em provas comentadas, você vai chegar nesse link aqui com vários comentários de prova de redação, vai clicar em FUVEST e você vai ter aqui os comentários das últimas 3 provas, você clica em 2016 e aí você vai ter acesso tanto à proposta em si, quanto ao comentário escrito, tá? De tudo que a gente está analisando sobre a prova. Se você quiser ler depois com mais calma o comentário, ele fala muito rápido, eu vou ler o texto, então você faz isso, você lê o texto, mas eu vou falar bem bonitinho para você agora também, tá? A utopia era uma proposta de redação. Isso, na minha opinião, foi muito bem sacado da parte da FUVEST, que está seguindo a linha que sempre segue de fazer um tema filosófico sobre questões que são questões discutidas em problemas ligados ao advento do que seria que a gente chama em filosofia e crítica cultural da pós-modernidade. A outra relação muito comum que tem na FUVEST é intercambiar temas com a FGV. Quem é meu aluno já ouviu isso milhões de vezes. É uma banca muito parecida, imagino, enfim. Esse tema caiu muito parecido 2 anos atrás na FGV, então quem fez essa proposta antes e alguns alunos aqui do curso o fizeram teve uma grande vantagem nesse sentido. A proposta, nesse caso, perguntava se as utopias são indispensáveis, inúteis ou nocivas. O que me remete, na verdade, a uma outra proposta da FUVEST de 2012, que perguntava se a participação política era indispensável ou já era superada e tudo mais. Por que tem a ver participação política com utopia e tudo mais? Vamos olhar os textos da coletânea, que a gente consegue entender isso um pouco melhor. Em primeiro lugar, essa coisa de estilo é muito... Falar sobre utopia é muita coisa de gente de humanas, né? Então acho que eu tenho que ser a favor dessas utopias e tudo mais. Não necessariamente. A proposta abria a perspectiva realmente de 3 possibilidades e todos os textos da coletânea marcavam tendências que você poderia colocar como respostas tanto de indispensabilidade ou de inutilidade ou de um caráter mais nocivo da utopia. O primeiro texto do dicionário de filosofia trazia para a gente, na verdade, uma perspectiva de que a utopia foi um conceito que mudou historicamente. Quem é aluno autoria sabe por que eu estou fazendo toda essa ênfase no mudou historicamente. Então, a partir da noção do Thomas More, de que a utopia seria um lugar distinto, isso também foi se transformando na noção de associar a utopia a outras visões, de outras possibilidades de construção de um novo mundo, politicamente motivadas, inclusive, que ocupariam esse mesmo lugar. Só que essa mesma noção de possibilidade de construção de um futuro coletivo foi encarada, de uns anos para cá, como uma ilusão, como uma fantasia, como algo irrealizável. Aí a gente já entra no embate que permeia toda a proposta. A utopia, ela é necessária para a construção de um futuro, para se vislumbrar um futuro coletivo, ou ela é apenas uma ilusão? Os 2 primeiros textos, bem como o poema do Carlos Drummond de Andrade, os primeiros textos da coletânea mesmo, né? Que isso aqui é uma contextualização. Eles mostram pra gente esse caráter indispensável da utopia. E seria indispensável por quê? Porque, segundo o Paul Ricoeur, aqui do primeiro texto, dessa sequência da coletânea, a utopia nos faz perceber a realidade e, ao mesmo tempo, as potencialidades que estão na ordem vigente. Então, esses são 2 possíveis argumentos. A utopia faz com que a gente entendesse melhor o presente. Por quê? Porque ela dá distanciamento. Quando eu imagino um futuro diferente, eu consigo também imaginar o que existe de errado com o mundo contemporâneo. Certo ou não? Você sabe quando você vai assistir Star Wars? Agora, você fica imaginando esse futuro do Star Wars como metáforas para todas as coisas que existem no mundo atual? Então é por isso, se vislumbra um futuro utópico, no caso distópico, né, que seria um mundo com uma série de problemas, e a partir desse distanciamento do tempo presente, a gente entende potencialidades que o nosso mundo apresenta. Essas mesmas potencialidades poderiam ser criadas a partir da noção de pensamento utópico. O texto do Karl Mannheim, que, aliás, estava naquela coletânea da FUVEST de 2012, só um parênteses, fala sobre o quanto essa
essa tentativa de acabar com o conceito de utopia faria com que o ser humano se reificasse e se coisificasse cada vez mais. Em que sentido? A partir do momento que ele não enxerga mais a possibilidade de se construir um mundo distinto, um mundo diferente do mundo atual, o que acaba acontecendo é que esse ser humano ele seria apenas um sujeito técnico, ele apenas cumpriria uma série de propósitos do seu cotidiano sem necessariamente imaginar um novo mundo. Só que esse imaginar um novo mundo, eu disse para vocês antes, que seria também uma possibilidade de imaginar um futuro coletivo. E isso fica claro um pouco no poema do Drummond, que vislumbra uma série de sonhos possíveis e encerra dizendo que esses sonhos um dia serão o país, né, esse país de sonho, o país de todo homem. Então, ressaltando a utopia como uma possibilidade de se construir um novo universo para os próprios indivíduos do mundo contemporâneo. O caráter negativo da utopia ele é ressaltado por texto do André Comte-Sponville e também do Frédéric Rouvillet. Meu francês é péssimo, desculpa. Nesses casos, eles apontam para a possibilidade tanto da utopia ser ineficaz ou perigosa. Ineficaz, e aí retomando o conceito de inútil do comando, porque seria um sonho, nada mais que um sonho. Ela não seria realizável. Então, teria que se pensar um mundo sob uma perspectiva mais concreta, de possibilidade efetiva de execução. Perigosas, muito mais na linha do último texto, porque o pensamento utópico poderia gerar a possibilidade de uma sociedade, na verdade, totalitária. Totalitária em que sentido? Se se imagina um mundo em que tudo será perfeito, a ideia seria de que esse estado de perfeição acabaria com todas as diferenças, e acabando com todas as diferenças, eu teria um governo totalitarista, não democrático, acabando com todos os princípios que regem a sociedade moderna. Isso na visão aqui desse último texto. Você pode pensar inclusive como referência de uma série de obras distópicas que poderiam ser mencionadas nesse caso, como a Revolução dos Bichos, por exemplo, do George Orwell. Nessa mesma discussão. Eu não pensei nessa obra ou em várias outras. Calma, você deve ter pensado em coisas úteis. Eu te conheço, principalmente se você é meu aluno. Dessa forma, o que eu queria concluir é a proposta é muito bem feita, foi na linha do que a FUVEST tem feito nos últimos anos, problemas ligados à pós-modernidade, a relação com o mundo contemporâneo existe sim, ainda que não seja tão evidente como em outras propostas como a do Enem, mas ela sim existe. A ideia de que existe uma única linha a ser seguida não é verdadeira, porque a própria comando indica para a gente 3 possibilidades de resposta. E a coletânea mostra claramente que você tem subsídios para falar sobre esses 3 aspectos. Tudo bem? Espero que todos tenham feito uma boa prova. Se quiserem mais informações sobre isso, mais dicas e tudo mais, dá mais uma olhadinha aqui no nosso site ou entre em contato direto com a gente. Ok? Abraço!